Amém. Muito obrigado pelo vosso bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Amém. Há ali gente que eu conheço. Amém. Eu conheço uma série de gente, mas enfim, há ali gente mais do coração também. Amém. Glória a Deus, é tão bom podermos estar juntos. Amém. Diz lá a pessoa que está ao teu lado, é tão bom poder estar aqui contigo. Amém. É especial. Amém. Isto é verdade, é especial. Amém. Não é por um motivo qualquer, é especial. Amém. Amém. Dar-vos os parabéns por tudo aquilo que já têm conseguido e Deus tem-vos abençoado até aqui. Amém. O vosso pastor, a família ministerial, o staff, está tudo tão bonito. Amém. Deixem-nos dizer-vos, está tudo tão bonito e é tão bom estar neste ambiente. Amém. É tão bom estar neste ambiente. Então, graças a Deus por isso. E ele até foi condecorado e tudo, isto agora tem um peso diferente. Isto tem um peso diferente. Ele tem um peso diferente, enfim, mas eu também tenho um peso diferente, acho eu, digo eu. Amém. Também tenho um pesozinho diferente. Amém. Nós vamos até ao livro de Ruth, capítulo 1. Amém. Ruth, capítulo 1. 8º livro da Bíblia, nós vamos ler o primeiro versículo e nós vamos ficar, eu não vou demorar muito tempo, mas nós vamos ficar, eu acredito que o Espírito Santo de Deus quer ministrar as nossas vidas. Quantos creem nisto? Amém? Está fraquinho. Quantos creem nisto? Amém? Então a expectativa é naquilo que Ele quer fazer. Amém? E aquilo que eu acredito foi o desafio de Deus à minha vida para vos trazer é aquilo que eu acredito que Deus quer fazer em vidas. Amém? Então vamos falar de história de vidas, mas não da história de ninguém em particular, ainda que nos vamos basear numa família que aqui está, mas vamos falar especificamente e deixar que o Espírito Santo de Deus fale especificamente à minha vida. Amém? À minha história. Amém? E cada um de nós que aqui está a construir essa história. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, enfim, quando nós estamos a cantar, como estamos a cantar, digno é de tudo o que puder cantar, e depois santo, incomparável, inigualável, quero ver a tua glória, mostra quem tu és. Bem, e a parte extraordinária que repetimos diz, vou edificar o meu viver no teu amor constante. Amém? Amém. Fechas lá os teus olhos, pode ser, antes de nós começarmos a ler o texto, diz Deus, eu quero isto. Amém? Não quero viver aí para cima e para baixo, Deus, eu quero alguma coisa que seja constante. Eu estou à procura disso mesmo, aquilo que é constante. E a única coisa que é constante no mundo em que nós vivemos é o amor de Deus. Ele nunca vai falhar. Amém? Nunca vai falhar. Então a minha vida, a tua vida, é marcada pelo amor de Deus. Amém? Pelo amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Já abriram Ruth, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler este pequenino texto. Não vamos falar sobre o livro de Ruth. Vamos só falar sobre este pequeno verso. Diz assim, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Eu repito. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Amém? Até aqui. Nós vamos ficar por este texto. Amém? Tudo aquilo que nós acabámos de cantar, nós temos um amigo em comum, e os irmãos conhecem, o pastor Oscar, Oscar Timóteo, ele está no Luxemburgo, amigo em comum. Mas ele tem uma expressão que é extraordinária, diz que a única maneira, que o crente nunca mente. Quem é que concorda? Amém. O crente nunca... Só houve um amém. Quem é que concorda que o crente nunca mente? Amém, está melhor, eu nem vou perguntar se terceira vez. Mas deixe-me dizer uma coisa, ele diz, esse nosso amigo em comum diz que o crente somente às vezes quando canta. E somente às vezes quando canta, porque na realidade aquilo que nós cantamos tem que fazer sentido no nosso coração. E eu, como vocês e todos nós, grande parte de nós que estamos aqui, temos já a idade para perceber como é difícil nós vivermos a nossa vida neste amor constante. Porquê? Porque há circunstâncias, há situações que nos levam precisamente e nos querem precisamente retirar de tudo isso.
Eles nos querem retirar deste projeto de vida que tem a ver com uma vida transformada pelo poder de Deus, mas também nos retirar deste conforto. Conforto, entenda, não conforto de estarmos ali a viver a vida sem saber muito bem o que vamos fazer, mas deste conforto que é sentirmos que Deus ama de uma maneira tão grande. E quando eu olho para este texto, eu vejo 3 fatores. Eu gostaria de partilhar rapidamente convosco estes 3 fatores. O primeiro fator que influencia a nossa vida de uma maneira extraordinária tem a ver com o tempo que nós vivemos. E a Bíblia, a palavra de Deus é clara. Quando nós lemos este texto, começa nesta minha versão, a palavra a dizer assim, nos dias em que. Nos dias em que. Bem, os dias em que este texto se refere é um tempo muito específico. Os dias em que ele se refere é o tempo em que os juízes reinavam. Ok, nós precisamos entender um bocadinho do livro de Juízes para percebermos a dimensão dos tempos deles e percebermos como os tempos em que eles viviam os levaram a tomar certas atitudes, a viver e a experimentar certas coisas. Uns momentos muito bons. Olhe, constância não era alguma coisa que no livro dos Juízes havia. Não, senhor. Eles estavam lá em cima e eles estavam cá em baixo. Percebem isto? Eles estavam com Deus apaixonados e depois vinha outro juiz que nada tinha a ver com Deus e de repente lá vinha tudo por aí abaixo. Nos dias em que, bem, o que é que aconteceu nos tempos de juízes para que nós pudéssemos olhar e pensar o que é que se compara à nossa vida com o tempo dos juízes? Olha, aquele era um tempo onde muitos deles deixaram Deus. Se nós lermos os primeiros capítulos de Juízes, nós começamos a ter a noção verdadeira de que o povo de Deus, depois de estar confortável, e aqui sim, confortável à medida do nosso entendimento de confortável, numa terra que eles já tinham tomado posse, de repente eles não sentiram nada, nem precisavam viver com Deus, não precisavam ter caminhos novos com Deus. Tudo aquilo que eles queriam era aproveitar-se do bem bom em que eles estavam. Esqueceram-se de Deus. Nos dias dos juízes, esqueceram-se de Deus. Nos dias dos juízes e estamos a falar de um período muito largo de tempo, 325 a 400 anos. Estamos a falar de um período muito largo, não estamos a falar de um momento. Todos nós passamos por circunstâncias, muitas das vezes por momentos. Mas nós estamos a falar de um tempo. Estamos a falar de um tempo em que os juízes eram servos, muitas das vezes. Estamos a falar de um tempo em que os juízes não conseguiram livrar o povo dos seus inimigos. Estamos a falar de um tempo em que o povo não buscava a Deus e por não buscar a Deus tornou-se servo. E nós lemos muito acerca de servidão. Olha, neste período de 300 e poucos anos, 400 anos sensivelmente, eles foram servos dos sírios, dos moabitas, eles foram servos dos filisteus. E se nós, os irmãos, quantos já leram o livro de Juízes? Não é? Nós apercebemos de tudo isso. Grandes juízes, Otniel, que livra o povo, liberta o povo, o clamor de Deus, o clamor do povo chega a Deus e Deus levanta um libertador para de repente chegar até àquela terra e libertar dos seus inimigos. Mas depois encontramos Dan, encontramos outros, Jotum, encontramos bem, um conjunto de gente. Encontramos Débora, amém? Só para as mulheres ficarem felizes também. Amém? Encontramos um conjunto de gente, quem Deus usa, mas usa de uma maneira extraordinária. Mas também encontramos um conjunto de gente que não sabe o que é ser usado por Deus, que não tem uma visão de ser constante. Nos tempos em que os juízes reinaram, olha, leia o último versículo de Juízes e os irmãos vão perceber isso. Tem a vossa Bíblia aberta, leia lá o último versículo, o versículo 24 do capítulo 21 de Juízes, e nós percebemos rapidamente essa visão. E quando está registado, veja, diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E há uma versão que se calhar alguns dos irmãos têm, acrescenta, aos seus próprios olhos. Então cada um estava a viver a sua vida, despreocupado em relação a Deus.
Bem, se há um fator que marca a nossa vida em função daquilo que é a constância do amor de Deus, em função daquilo que nós acabamos de cantar, de edificar o meu viver, mas edificar o meu viver na dimensão em que nós buscamos mais de Deus, em que queremos mais de Deus, e tudo isto vem do coração de Deus para abençoar a nossa vida, para nos fortalecer, para nos enriquecer, porque é isso que Ele pretende para a vida da igreja. E de repente nós olhamos para este texto e Ele diz, nos dias em que os juízes reinavam. Bem, nos dias em que os juízes reinavam, havia um fator chamado tempo, que de repente limitava a vida deles. Eles olhavam para os seus inimigos e pensavam, bem, a minha vida é agora, o que é que eu hei de fazer? São os meus inimigos. Bem, agora os nossos inimigos, século XXI, são um bocadinho diferentes, eu não tenho trabalho, ou então tenho trabalho a mais. Eu tenho que pensar na minha família, ou então eu não tenho família. Eu tenho muitos amigos, eu tenho que lhes dar atenção, ou então não tenho amigos nenhuns. Não é assim que a nossa sociedade está a viver? Em todos os momentos encontra sempre uma razão para não viver um padrão que tem a ver com Deus para a sua vida. Um padrão de desafio de Deus. Bem, nós sempre teremos, em todo o tempo, nós sempre teremos alguma coisa que nos vai querer retirar em relação ao edificar o meu viver no constante amor de Deus. E se nós não tivermos a nossa visão colocada naquilo que é mais importante, o centro, e a nossa relação com Deus, o centro não somos nós. Na relação com Deus, o centro é Deus. Ele é o centro. Amém, irmãos? Diga lá a pessoa que está ao seu lado, o centro não és tu. Ah, não és tu. Hã? O centro é Deus. E deixe-me dizer, irmãos, qual é a diferença. A diferença é que quando olhamos para os tempos dos juízes, eles olhavam para eles como o centro. Então eles diziam, Senhor, clamavam, diz a palavra de Deus por várias vezes, Senhor, vê lá se liberta-nos destes opressores. E lá tinha que vir Deus com a sua eterna e maravilhosa misericórdia a correr para libertar o seu povo, porque eles nunca colocaram Deus no centro. Quem coloca Deus no centro diz, Deus quer fazer a tua vontade. Deus, eu quero entregar a ti o meu coração. Deus, aquilo que tu pedires de mim, eu estou disponível para fazer. Amém? E esta é a mudança que no tempo deles, irmãos, não aconteceu. Deixe-me falar muito rapidamente para depois podermos avançar para o segundo fator de um juiz que nós conhecemos muito bem. Sansão. Quem conhece Sansão? Sansão, irmãos, era um homem, diz a palavra de Deus, não há ninguém na Bíblia que tenha mais referências, Antigo Testamento, Novo Testamento, mais referências sobre a sua vida, a dizer que sobre ele veio o poder do Espírito Santo como Sansão. Não há. Mas Paulo era manifestamente um homem do Espírito. Amém, irmãos? Mas as referências sobre... E Sansão não percebeu nada daquilo que ele precisava fazer. Sansão pensava, veja bem, o centrismo de Sansão no seu próprio eu, que ele pensava que a sua missão era matar filisteus. Então tudo o que Sansão tinha para fazer era matar filisteus. Matava-os quando Deus determinava que assim era, matava-os quando ele determinava que assim era, e matava-os para se libertar daquilo que ele tinha feito de errado. Ele matava filisteus e tudo aquilo que ele pensava que a vida dele era para fazer era matar filisteus. Ele pensava que ele era o centro. Que coisa mais errada. Porquê? Porque ele pensou, o meu tempo é este. Então eu sou libertador, sou juiz, nazireu, escolhido por Deus para fazer alguma coisa. Mas ele coloca-se no centro. Meu irmão e minha irmã, vamos desfazer essa mentalidade no nosso coração. Eu sei que vocês aqui não padecem dessa mentalidade. Amém? É só em Mafra que nós temos esse problema. Mas deixe-me dizer uma coisa. Nós precisamos centrar as coisas no sítio certo. E o nosso olhar tem que ser colocado no sítio certo. E o sítio certo é Deus. Ele é a pessoa mais importante. Na relação que nós temos, Ele é o mais importante. E porque Ele é o mais importante, irmãos, é Ele que vem com o seu Espírito sobre mim. Veja como Deus era tão gracioso, que o Espírito Santo de Deus vinha sobre a vida de Sansão, mesmo quando às vezes ele ia se portar verdadeiramente mal. Para lhe dizer, Sansão, vê lá o que é que estás a aproveitar com aquilo que eu te dou. O que é que tu estás a fazer com aquilo que eu te dou?
Diga-me uma coisa, não é no nosso tempo que Deus nos tem dado dons, talentos, para nós servirmos, abençoarmos, edificarmos, construirmos? Qual é a geração em que nós esperamos usar aquilo que Deus nos dá? Na próxima? Esta é a sua geração, não importa que idade você tem. Esta é a sua geração. Quantos estão cá que percebem isto? Os irmãos percebem isto? Esta é a sua geração. Você não pode dizer bem um dia depois. Pode ser que na próxima geração, se você disser isso, simplesmente você estará a dizer: eu não quero fazer nada em relação à minha geração. Nos dias em que, os dias em que podem ser difíceis, não há nada de mais no livro de Juízes, irmãos, a não ser a falta de relação com Deus. Não há muito mais, irmãos, a não ser os momentos em que Deus abençoou e usou alguém. Há momentos de extrema violência, esses também são os momentos e os tempos em que nós vivemos hoje. De solidão, esses também são os tempos em que nós vivemos hoje. De que nos queixamos, afinal de contas, Salomão tinha razão, não há nada de novo debaixo do céu, mas nós precisamos aproveitar o que Deus nos dá. E esta é a estratégia de Deus para nos levar a aproveitar aquilo que Deus coloca na nossa mão para nós podermos agir. Amém? E não há ninguém na história, retire lá Sansão ou coloque lá Sansão como você quiser entender isto, mas não há ninguém na história, no tempo que se chama hoje, que tenha mais disponível, irmãos, para si, para a sua vida, para a minha vida, para a vida do pastor Daniel, a sua família, a liderança da igreja. Não há ninguém que tenha mais disponível o Espírito Santo de Deus como nós. Porque os que passaram já não têm, os que virão ainda não sabemos. Mas eu e você, é sobre nós que a palavra de Deus diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Não foi na geração anterior, quando coisas tão grandes aconteceram. Foi para eles também. O que é que nós estamos a fazer na nossa? Milagres aconteciam, está bem, isso foi há algum tempo. E nós? Então o desafio é eu acreditar, irmãos, e eu saber que aquilo que Deus está a derramar, que vem dele, profundo, maravilhoso, para o tempo que nós estamos a viver, para esta sociedade que está a precisar da nossa ajuda. Este é o tempo que Deus nos chama. Amém? Então diz lá à pessoa que está ao teu lado: Deus conta contigo. Amém? Então o tempo pode ser um problema. Mas se leres agora, lê lá mais um pouco. Amém? Os que têm Bíblia podem acompanhar, no telemóvel, seja onde for. Diz assim, logo a seguir: nos dias em que julgavam os juízes, depois diz: houve fome na terra. Houve fome na terra. Bem, às vezes não é o tempo, às vezes são os condicionalismos da vida. Às vezes são as circunstâncias da vida. De repente nós olhamos para esta palavra e nós ficamos a perceber, irmãos, que há uma dimensão de um condicionalismo enorme. Deixe-me lhe dizer que a fome, que a palavra de Deus está aqui a dizer no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, não é muito diferente de outra fome ou de outras fomes que nós encontramos no livro de Gênesis. Em Gênesis encontramos fome também. Houve outros momentos, irmãos, na palavra que nós encontramos fome. Nós encontramos até profetas a serem alimentados por Deus. Conhecem? Amém? Por causa do quê? Fome. Nós encontramos, irmãos, a família de José ter que ir até ao Egito por causa de quê? Fome. Fome não é um momento, simplesmente. Aqui, irmãos, o condicionalismo tem a ver com este momento. O condicionalismo, irmãos, é uma circunstância da vida. E nós olhamos muitas das vezes para as circunstâncias da vida como alguma coisa da qual nós, irmãos, provavelmente não nos libertamos. Essa é a maneira que o diabo traz, o peso que ele traz sobre a nossa vida para nos condicionar em relação àquilo que Deus quer fazer. Se quisermos avançar um bocadinho, e deixe-me só abrir o seu apetite, porque o terceiro ponto tem a ver com decisões, a grande verdade é que os condicionalismos, eles levam-nos a tomarmos decisões. E às vezes tomamos decisões, irmãos, com um condicionalismo tão grande na nossa vida, que tomamos decisões que estão erradas. Até tomamos decisões que estão fora do padrão de Deus. Porque estamos condicionados. Bem, eu se eu olhar para algumas personagens da Bíblia, eu percebo, irmãos, que há outros condicionalismos e você com certeza nesta manhã tem chegado até à casa de Deus, já orámos por necessidades, mas deixe-me dizer que se calhar você chegou até este lugar com algum condicionalismo.
seja saúde, seja no emprego, seja na família, seja qualquer outra área, circunstância que você, emocional até. Gente que de repente, irmãos, olha para si e não sente valor. Estamos a falar de vida, mas, pastor, para mim a vida é um dia após outro e vamos lá ver. E você não sonha. E você não tem desejo e você não move o seu coração para procurar até de Deus. Deus, qual é a solução que tu tens para me libertar desta maneira de viver? Porque eu quero andar da maneira diferente. Eu quero descobrir caminhos novos na minha vida. Aquela era a fome. Olha, houve um condicionalismo de Davi no momento central da sua vida que marcou. O pecado marca como condicionalismo a nossa vida. Os irmãos creem nisto? Marca. A autoimagem marca. Bem, para José, por exemplo, o condicionalismo foi o desprezo. O desprezo que os irmãos lhe colocaram sobre ele. O desprezo de achar que não tinha valor nenhum. Ser vendido, desprezado pela sua família. Condicionalismo. Esquecido. Eu nem vou pedir para você colocar a mão no ar, mas se calhar alguns de nós, em algum momento da vida, podemos nos identificar com isto. Não sinto que os outros olhem para mim e me deem valor. Poderá alguém pensar aqui? Condicionalismo. Até o padeiro se esqueceu dele. O padeiro que nunca se esquece de ninguém. Toda a gente se esquece dele. Mas o propósito, irmãos, era que Deus não se esquecia deles. Irmãos, percebem isto? É a mudança radical da história de vida. Porquê, irmãos? Porque Deus não se esquece dele. E Ele sabe que Deus está lá no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para as circunstâncias, irmãos, que outros passaram, quando nós olhamos para os discípulos, no momento Jesus teve que desafiar os discípulos a tornarem-se homens de fé. Porque eram incrédulos. Não confiavam, não esperavam. Não imaginavam que Ele era poderoso para resolver as circunstâncias. E isto foi para eles um condicionalismo. E há um texto extraordinário sobre isto. Quando Jesus vem a descer, irmãos, do Monte da Transfiguração, e alguém cheio de necessidade por causa de um filho chega diante de Jesus e diz: olha, eu já falei com os teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Quantas vezes nós nos identificamos com momentos em que parece que a nossa fé está lá num momento em que nós não queremos, mas condicionalismos. Bem, a fome é na história daquilo que nós encontramos aqui, é simplesmente um momento. Se era tão condicionado este momento, que os irmãos vão ver que até a própria estrutura de vida deles, e o capítulo 1, versículo 2, agora peço só para avançarmos um bocadito neste texto, não iremos avançar mais, eu disse que não ia falar do livro de Ruth, mas deixe-me dizer, irmãos, simplesmente aquilo que se passa. Verso 2 diz: este homem se chamava Elimeleque, este, portanto, é o marido de Noemi, e a sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Deixe-me dizer, significa doente e debilitado. Condicionalismos que trazem os outros sobre a nossa vida. Não são aqueles com os quais nós temos de viver, são aqueles que outros já trazem sobre a nossa vida. E nós ficamos, irmãos, a pensar: bem, eu tenho que viver com Jesus. É verdade. Eu tenho que, deixa-me vir sempre aqui à minha cábula, edificar o meu viver no teu constante amor, em ti eu vou confiar. Bem, nós podemos cantar isto dezenas de vezes. Enquanto nós não acreditarmos e não desenvolvermos em nós aquela semente chamada de mostarda, está a perceber a ideia que eu quero dar? Para romper com isto tudo na nossa vida. E para dizer: bem, mas a partir daqui as coisas têm que ser diferentes. Porquê? Porque eu não me condiciono pela razão daquilo que outros trazem para a minha vida e não me condiciono de certeza absoluta pelas circunstâncias da própria vida. Eu acredito num Deus muito maior do que este. Amém? Eu acredito num Deus que é poderoso para isto. Amém? Mas em relação ao pecado, você, pastor, falou sobre o pecado. Sobre o pecado também, Ele nos fez livres.
Sobre vícios, sim, Ele nos fez livres. E tudo aquilo que diz respeito a Jesus é que Ele veio para nos libertar, não do exterior, mas Ele veio nos libertar no interior, para produzir esta mudança no nosso exterior. E ao produzir esta mudança no nosso exterior, está a dizer que as nossas atitudes começam a ser diferentes. Aquilo que tem ligação com a nossa mente, entre as nossas ações e a nossa mente, começa a ter um clique diferente para nos levar a perceber que, afinal de contas, nem isso sequer que o diabo lança sobre a nossa vida é suficiente para nos condicionar. O que é que condiciona a tua vida? Pensamentos? Ele é superior a todas essas coisas. Sobre todas estas coisas, nós sabemos este verso, não é? Nós somos mais do que, diz lá a pessoa que está ao teu lado, nós somos mais do que vencedores. Amém? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ele é por nós. Vale a pena confiarmos nele. Vale a pena vivermos, irmãos, firmes nele. Vale a pena ter a certeza absoluta que aquilo que diz respeito a Deus é muito melhor. E como o pastor estava a dizer, irmãos, melhor é aquilo que está adiante de nós. Se nós tivermos essa visão, nós caminhamos para lá. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Terceiro aspecto. Diz a palavra, e veja bem, irmãos, aquilo que vem logo a seguir. Houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Agora veja bem que eu gostava de falar sobre o outro aspecto que eu já disse, para aqueles que estavam atentos, perceberam que era decisões. Então, deixe-me lembrar, irmãos, o tempo pode nos condicionar, as circunstâncias podem nos condicionar, decisões podem nos condicionar. A palavra de Deus é muito clara, diz que eles saíram, aquele homem, Elimeleque, sai da sua... E Elimeleque quer dizer, Deus é o meu rei, amém? Deus é o meu rei, diga lá comigo, Deus é o meu rei, amém? Agora não diga comigo, Deus é o meu rei, mas... Espera lá, não diga. Deus é o meu rei, mas se os tempos forem difíceis, Deus é o meu rei, mas se as circunstâncias forem complicadas, eu tomo a decisão. Tá? Os irmãos estão a perceber? Bem, os irmãos estão a pensar, mas pastor, no resto do livro todo não acontece algo de extraordinário com Ruth e não é ela depois que se encontra com o parente remidor. Tome nota de uma coisa, a diferença na história das vidas é mesmo esta, é o parente remidor. Porque eu tomei decisões na minha vida que se não fosse o parente remidor eu não estaria aqui. Os irmãos identificam-se com isto. Se não fosse Ele a ter imensa graça pela minha vida, se não fosse Ele a amar-me tanto, se não fosse Ele a ter uma misericórdia tão grande por mim, eu não estaria aqui. Então nós não podemos dizer, irmãos, bem, o livro começa assim porque termina daquela maneira. Bem, isso sou eu e você que já sabemos o fim do livro. Mas eu não sei o fim do meu livro. Você sabe? Alguém sabe? Então a única coisa que nós precisamos fazer é olhar para isto e dizer, Deus, eu estou na tua graça, ajuda-me. E eu não posso tomar decisões que me afastem daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Agora veja bem, irmãos, a palavra de Deus está a dizer que eles estão numa terra chamada Casa de Pão. Eles estão em Belém. Belém significa casa de pão. Há fome. E o que é que ele pensa? Vamos sair daqui, vamos para outra terra, vamos para a terra dos Moabitas. E eles vão para lá. E parece que naquela terra, irmãos, tudo corre mal. Bem, deixe-me dizer um bocadinho acerca dos Moabitas. Eles são família do povo. Amém? Moabe, irmãos, nasce de uma relação de incesto entre Ló e a sua filha mais velha. Os irmãos conhecem uma parte desta história, com certeza. E de repente, irmãos, nascem os Moabitas. Eles andaram sempre ali junto com o povo, irmãos, mas eles não eram povo. Para lhe dizer, irmãos, Deus trouxe muito claro que os Moabitas não pertenciam às tribos de Israel, ainda que fossem aparentados, e eles nem sequer podiam entrar no tabernáculo.
Só para os irmãos perceberem a dimensão que isto tem, irmãos, para o povo de Israel e como Moabe se transforma e se torna um povo, irmãos, às vezes até bastante inimigo de Israel, ainda que Deus tivesse dito a Israel que nunca atacaria Moabe. Mas Moabe, irmãos, tinha um problema aqui com Israel. Houve uma altura que vedou a passagem, porque era muito mais fácil passar por ali, irmãos, pelas terras deles, e eles disseram, nós não queremos que vocês passem aqui. E como o povo não podia fazer guerra, teve que contornar uma viagem ainda maior. Neemias tinha uma visão muito estranha acerca dos moabitas. Neemias, quando descobriu, irmãos, que o povo tinha casado, e neste caso levitas tinham casado, irmãos, com moabitas, ele disse, arranquem-lhes os cabelos. Estava chateado. O irmão já se chateou? Às vezes, quando nós estamos chateados, dizemos coisas assim que não... Alguns irmãos estão a dizer, é verdade, Senhor. Outros estão lá por dentro, não dizem para fora, mas dizem, é verdade, aleluia, Jesus. Pastor Daniel, não podia ter moabitas na igreja que não havia problema. Agora vejam uma coisa, irmãos, e ele está a tomar uma decisão que está a marcar a história da vida dele. Tudo aquilo que acontece em Moabe, irmãos, tem a ver com a morte de Elimeleque, tem a ver com a morte de Malom e de Quilion. Nós não ouvimos nenhuma parte desta história que seja fantástica, a não ser, irmãos, a história em que Ruth começa a entrar. E neste mesmo capítulo, e no capítulo seguinte, capítulo 2, nós começamos a ler a volta, o regresso de Ruth, de Noemi, depois, irmãos, até ao povo de Israel. O meu Deus é o teu Deus, então o meu povo é o teu povo, o meu Deus é o teu Deus. Amém? E aquilo que marca a diferença tem precisamente a ver, irmãos, com isto. É que eu preciso, e você precisa, todos nós precisamos estar absolutamente no centro da vontade de Deus. Mais ainda, deixe-me dizer, nós precisamos estar no centro da promessa de Deus. E Deus não tinha levado o povo até aquele lugar, irmãos, por uma razão qualquer. E Deus não tinha levado o povo, irmãos, até aquela terra que Deus tinha dado ao seu povo. Simplesmente, irmãos, para eles agora fugirem de uma razão qualquer, ou por causa de circunstâncias, ou por causa, irmãos, dos tempos serem difíceis. Não, nada disso. Deus era o libertador e Deus era o abençoador. Deixe-me dizer, irmãos, que ao contrário desta família que sai da sua terra e vai para outra terra, e neste caso para Moabe, irmãos, deixe-me dizer uma coisa, há muitas outras gente que ficou, irmãos, naquela terra, porque quando Ruth lá chega, a vida está a continuar. E até deixe-me dizer, irmãos, muito claramente, até há trigo para apanhar e para ficar no chão, perdido, para que ela se possa alimentar. Os irmãos conhecem a história de Ruth. Há abundância, há fartura. Muitas das vezes nós passamos por momentos, irmãos, onde as decisões que nós precisamos tomar, elas não podem ser, irmãos, tomadas simplesmente naquilo que sou eu, que é a minha decisão, o melhor para mim. Tem que ser tomado em função, irmãos, da realidade daquilo que Deus quer. E aí está a humildade, irmãos, de nós dizermos, bem, Deus, o que é que tu queres? Mas também está aí, irmãos, a capacidade de nós querermos e acreditarmos que na casa de pão, em Belém, será sempre um lugar, irmãos, melhor, porque estamos debaixo da graça, da unção e do poder de Deus. Deixe-me dizer que isto nada tem a ver connosco em relação a terras. Isto comigo e consigo não tem a ver em relação à Pontinha ou Mafra. Isto comigo e consigo tem a ver, meu irmão e minha irmã, em relação à promessa de Deus. Onde é que eu quero estar? Onde é que eu quero encontrar, irmãos, uma solução para a minha vida? Dando a volta para chegar a um lugar onde eu acho que... Como é que eu vou fazer, irmãos, encontrando eu as minhas soluções? Para resolver os meus problemas? Ou então, meu irmão e minha irmã, dobrarmos os nossos joelhos e dizermos diante de Deus, Deus, eu preciso de Ti. Como é que é? Agora veja bem, irmãos, a casa de pão. A casa de pão é a casa de alimento, de suprimento, de sustento. Quando nós lemos, irmãos, o partir do pão, quando nós lemos que Jesus foi à casa de alguém comer pão, o partir do pão, o comer pão, o alimento, eu vou mesmo terminar, não era simplesmente, irmãos, alguma coisa que tivesse a ver com encher a barriga e já está. Para o povo de Israel, o pão tornou-se, irmãos, uma cerimónia. Quase, e em muitos casos encontramos-la no Novo Testamento já nessa dimensão,
religiosa até. Então, irmãos, tudo aquilo tinha a ver com alguma coisa que tinha a ver com o próprio Deus. O Deus que alimenta, o Deus que traz sustento. Aleluia. E um anjo toca muito bem. Amém. Que tinha a ver, irmãos, com todas estas coisas que fazem a diferença na maneira como nós nos relacionamos com aquilo que é mais importante na nossa vida. Não é simplesmente, irmãos, eu ter o alimento que enche a minha barriga, ter o emprego que eu quero, ter a casa que eu quero, ter o carro que eu quero, ter isto que eu quero, ter aquilo que eu quero. E de repente, irmãos, essas coisas todas que são supérfluas tomam o centro do nosso coração, elas ocupam um espaço tão grande na nossa vida. Não, nós estamos a falar é de outras coisas. Eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero todas essas coisas. Irmãos, sim. Mas isso é primário ou é secundário? O que é que move a minha vida? O que é que me leva a querer mais? Mais de Deus? Sabe uma coisa? Deus é extraordinário. Diz a palavra de Deus quando nós damos a Ele a primazia. Porque Ele não nos quer dividir com ninguém. Amém? Com nada. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus tem intenso ciúme por nós. Mas deixe-me dizer uma coisa, irmãos. Acima de tudo, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quantos creem nisto? Olha, se o irmão ao seu lado não acredita nisso, você tem que lhe fazer assim, olha, tens que começar a acreditar nisto. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabes o que é que isto quer dizer? Ah, pastor, mas é na vida espiritual. Não. O meu Deus não é só o Deus da vida espiritual. Ele é Deus de todas as coisas. E Ele abençoa em todas as dimensões. Certo? Vamos ficar em pé na presença de Deus, pode ser? Podemos fechar por alguns instantes os nossos olhos. E deixa-me perguntar-te. Não há ninguém, a não ser Deus, que conheça melhor a tua vida. É de vida que nós estamos a falar. Quando falamos de vida é coisa séria. É da nossa vida com Deus e em Deus. Então deixa-me levar-te a pensar se estás a aproveitar, deixa-me colocar as coisas desta medida, estás a aproveitar o tempo que Deus te dá a dar, chamado hoje. Se estás a olhar para as coisas na dimensão do hoje, mas na dimensão certa, daquilo que Deus quer fazer contigo hoje. Se estás a olhar para as circunstâncias da tua vida, para esses condicionalismos que tantas vezes têm marcado, se calhar, o teu presente, têm marcado o teu passado, e se continuares dessa maneira, eles vão marcar o teu futuro. Se calhar são condicionalismos momentâneos e tu estás a olhar para eles nessa dimensão, a pensar, bem, mas esta fome vai passar. Vamos dar tempo ao tempo e isto resolve-se. Ou és capaz de olhar para isso na dimensão em que estás na expectativa, Deus, mas eu confio em Ti. Eu sei, Senhor, eu sei. Eu sei que Tu és fiel, eu sei que Tu és poderoso. Eu sei que Tu és o Deus que pode agir, encontrar soluções que eu não tenho, para mudar as circunstâncias que eu não posso mudar. Se calhar são decisões que já tomaste. O que é que está a condicionar a tua vida? Não é aquelas que vais tomar ou estás a pensar tomar, porque essas o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração hoje, agora, e se calhar decisões que tu vais precisar tomar, vais colocar-te na dependência de Deus e vais dizer, Deus, Tu desafiaste o meu coração a buscar a Tua vontade, então, Senhor, eu sei que vou fazer isso. E deixa-me dar-te a boa nova, é que Deus vai falar contigo e tu vais descobrir a voz de Deus, porque Deus fala connosco. Mas se calhar já tomaste decisões anteriormente, se calhar já tomaste decisões que estão agora a condicionar a tua vida, que estão-te agora a levar a momentos onde tu queres crescer e parece que não consegues, que prendem aquilo que é o teu viver, a dimensão do edificar o meu viver no teu constante amor.
Se calhar culpa tem vindo sobre a tua vida por causa de decisões que tomaste. Tu tens clara noção, elas falharam em todo o propósito, em toda a dimensão. Por isso, se calhar, eu estou nesta situação, mas Deus é o Deus perdoador, Deus é um Deus que ama. Deus não está lá para simplesmente apontar o seu dedo, não, Deus está aqui para quando nós nos arrependemos, falhamos, percebemos isso, Deus nos dizer, mas eu te amo, nos abraçar, cuidar de nós. Amém? Limpar as feridas, colocar do azeite sobre todas essas feridas, óleo de unção novo sobre a tua vida, sobre a minha vida. Porque Ele quer um povo resgatado, purificado, e o sangue de Jesus tem poder para tudo isso. Então, se este é o momento em que o tempo tu não tens aproveitado, que os condicionalismos têm vindo sobre a tua vida, que as decisões estão para ser tomadas e as que foram tomadas ainda te afastam de Deus, então este é o momento onde nós queremos dizer, Deus, vem agora e faz uma obra nova. Deixa-me usar o que eu dizia há pouco. O parente remidor entra na história e ele entra na história da tua vida. Ele muda a história da tua vida. Hoje, como entrou na história da tua vida anteriormente e ele já fez outras coisas, é o mesmo. Como se o Senhor não vier antes, daqui a 10, 5, 6 anos, não interessa, meses, não importa. Se falharmos novamente, está lá Ele disponível para abençoar. Então, olha, no lugar onde tu estás, o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Levanta a tua mão para nós orarmos por ti, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Não sei se posso chamar, pastor. Posso chamar? Amém? Vem à frente, então. Podemos orar por ti aqui.